Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso no app na Kanolen. Eu falo a partir de Estocolmo e quem apresenta comigo o programa é Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Olá, Rômulus. Olá, Wellington Calazans, e um olá para você que nos acompanha aí no Öppna Kanalen da Suécia. Vai conhecer a realidade brasileira um pouco mais junto com a gente aqui do Duplo Expresso. Hoje nós vamos falar sobre dois temas de grande relevância no cenário atual brasileiro, Wellington Calazans, que constituem verdadeiras ameaças à democracia do nosso país natal. A perseguição a jornalistas e a politização do judiciário. Aqui na Suécia nasceu o conceito de liberdade de imprensa, algo que faz da sociedade sueca uma sociedade livre e capaz de acompanhar a política na condição de atriz das principais decisões. Mas isso, lamentavelmente, não é uma realidade no Brasil. Esse programa aqui, por exemplo, ele só é possível de existir porque nós dois estamos fora do Brasil. Documentos com provas contundentes da parcialidade do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, foram divulgados na nossa página, mas nada foi feito porque até mesmo políticos temem a perseguição do que chamamos de ditadura da toga. Um sequestro da democracia, Wellington, onde quadros do poder judiciário interferem diretamente na soberania popular. E o que é mais grave, sempre para proteger os mais ricos e os interesses alheios aos que foram escolhidos nas urnas pelo povo. Para isso, leis são desrespeitadas, pessoas são perseguidas e, com o suporte da imprensa, controlada por 5 famílias de milionários, tudo é apresentado como combate à corrupção. Tudo isso ocorre, Wellington, quando, na verdade, o que nós temos hoje no Brasil é o total controle do poder de todas as instituições nas mãos de grupos de interesse, que são, esses sim, responsáveis pelos verdadeiros crimes: tráfico de drogas, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Duplo Expresso. Mas enquanto em sociedades desenvolvidas como a sueca, os interesses econômicos e políticos não podem privar o cidadão do direito à informação e à liberdade de expressão plena, os poucos jornalistas que ousam denunciar os abusos de políticos, juízes ou até mesmo de agentes públicos brasileiros são perseguidos de maneira covarde e com forças desproporcionais. Wellington, como nós falamos aqui no primeiro programa, a comunicação social no Brasil está concentrada em um oligopólio de apenas 5 famílias. Essas deformações decorrem da oligopolização dos meios de comunicação. Isso dificulta o exercício do contraditório no Estado de Direito democrático e possibilitam decisões de cunho arbitrário pelo Judiciário. O mais grave de tudo isso é que a simples divulgação e comentários sobre dados públicos são motivos para a perseguição a alguns jornalistas. 2 casos chamam a nossa atenção. Os exemplos dos jornalistas Ismael Moraes e Paulo Henrique Amorim. Eles são processados, perseguidos e até ameaçados apenas porque denunciam abusos de políticos e agentes da justiça ou de outras esferas públicas. Ele é vítima da perseguição de juízes e delegados da Polícia Federal. Esse importante e famoso jornalista brasileiro responde a diversos processos no judiciário. O mais recente é a denúncia que faz de perseguição aos professores universitários do Brasil, o que levou ao suicídio do reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, após uma humilhação e execração pública que teve cobertura ao vivo da televisão. Duplo Expresso. Funcionários da Polícia Federal me submetem a um novo tipo de condução coercitiva. Eles se elegeram defensores da reputação da Polícia Federal e consideram que minhas críticas atingem essa reputação. As minhas críticas foram feitas segundo o princípio constitucional que me garante
a liberdade de expressão. De que crimes me acusam? Um deles foi divulgar manifestações públicas feitas nas redes sociais de funcionários da Polícia Federal que manifestavam-se claramente, sem subterfúgios, com a inclinação política de recriminar o Lula e a Dilma e favorecer o Aécio na eleição de 2014. Observações públicas, assinadas com os próprios nomes. Outro crime de que me acusam foi a minha sugestão de que a Polícia Federal, tal como está hoje, sobretudo depois do golpe que depois a presidenta Dilma, a Polícia Federal deveria ser fechada e reconstruída como uma nova Polícia Federal em nova base institucional republicana. Esse é um crime gravíssimo que cometi, segundo meus acusadores. O reitor Luiz Carlos Cancellier, mencionado anteriormente, cometeu suicídio e deixou um bilhete que afirmava que havia perdido a vida quando foi proibido de entrar na universidade. Na conclusão das investigações sobre os crimes atribuídos ao reitor Cancellier, não houve provas contra ele. A delegada da Polícia Federal, Érica Marena, responsável pela operação que levou o reitor ao suicídio, foi promovida a superintendente da Polícia Federal. Olá, comunidade Duplo Expresso! Hoje nós vamos falar sobre a importância de resgatarmos a nossa soberania popular, que foi sequestrada. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a soberania popular, explícito no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988, que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Portanto, não existe essa cisão entre sociedade e política. Essa falsa oposição é criada midiaticamente para solapar a nossa soberania popular, ou seja, esvaziar a participação popular na política. Essa passividade com a qual as pessoas abriram mão da sua liberdade de se autodeterminar para se submeterem à tutela do voluntarismo judicial, sem legitimidade democrática e sob uma forma despótica, demonstra o grau de infantilismo da sociedade brasileira, que prefere se desobrigar de avocar para si a perspectiva de dirigir a si mesma para ser comandada por uma autoridade que tomaria para si a decisão sobre o seu destino. Já dizia o poeta: infeliz a nação que precisa de heróis. A importância de resgatarmos a nossa soberania popular é para que o povo tome as rédeas do seu futuro através da política e não fique à mercê dos interesses corporativos, de juízes e promotores, que pela estabilidade de seus empregos e blindagem corporativa conformam um instrumento perfeito para impor a ditadura do mercado, sequestrando o nosso autogoverno e relativizando os nossos direitos e garantias fundamentais, quando estes se configuram um obstáculo para a sua dominação. Lutar por Lula livre é lutar pelo rompimento dessas travas que impedem o real exercício da nossa soberania popular. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso. Um grande abraço, Wellington Calazans, e a você que está assistindo a gente aí na Suécia. Obrigado, Rômulus Maia. Termina aqui o programa Duplo Expresso no app na Canolen. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Duplo Expresso.